Olá pessoal, boa tarde. Mais um programa no CCC Inversão. Hoje aqui com uma grande amiga, mas era uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Estou aqui com a Marisol, chamamos ela de Sol, sobrinha dos meus amigos, filha de amigos meus, e uma artista. Ela é uma dançarina. Ela trabalha com teatro, dublagem, tem um monte de história aí, e viagens, né? E esporte, né? Porque começou com dança, esporte. Então eu vou passar a palavra para ela agora, para Sol. Sol, fique à vontade, se apresente, quem você é, da onde você veio. A sua câmera é aquela, pode falar comigo também, fique à Sim, vontade. sim. Obrigada, Gelo, pelo convite. Obrigada aqui toda a comunidade, né? CCC. É exatamente Muito isso. obrigada. Obrigada também à Rádio Vinhedo Web. Obrigada pelo convite. Isso. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, eu sou a Marisol Marcondes. Eu nasci aqui em Vinhedo, né? E realmente, desde muito pequenininha, já comecei a praticar, então, esporte, que seria, né, a dança, o balé, com 3 aninhos de idade. Comecei aqui em Vinhedo mesmo, balé, depois jazz, desde os 3 e nunca parei. Com a dança, só fui acrescentando outros tipos de arte daí. Que daí, em seguida, veio teatro, com 7 anos de idade, canto coral. E assim foi. Até que, com meus 21 anos de idade, eu comecei a trabalhar com teatro musical em São Paulo. Então, eu sou atriz de teatro musical, eu canto, danço e interpreto. E, basicamente, é isso, né? E ser atriz me possibilita fazer muitas coisas, como, por exemplo, a dublagem, que, na verdade, eu estou engatinhando ainda neste mundo, mas já estou desbravando também, mas essa vertente, né, de ser atriz. Sim. E estou muito feliz com isso, de conseguir agora estar fazendo mais essa possibilidade. E é isso. Pô, legal, Sol. É uma pergunta de curiosidade para a gente ir dando uma sequência, né? Tinha me fugido a palavra teatro e artista, né? Queira ou não, você é uma atriz, né? E esse interesse pelo teatro, eu sei muito bem que o teatro é algo que todos os artistas gostam de fazer. Mas também muitos querem chegar à televisão, né? Você tem essa ambição, no bom sentido de Sim. ambição, né? Você tem esse interesse, você se resguarda, você tem um pouco de receio. Como que é essa história de chegar e ter mais crescimento? Eu não sei se é mais, porque às vezes a pessoa também pode se destacar no próprio teatro e não na televisão, né? Sim, sim. Eu acho que tudo bem a palavra ambição, no sentido de eu amo muito ser atriz. Então, eu quero fazer tudo o que isso me possibilitar fazer, de todos os formatos. Então, se ser atriz vai me possibilitar trabalhar com dublagem, com cinema, com novela, com TV, eu quero experimentar todas, porque eu amo muito ser atriz. Então, eu quero, sim, experimentar todos os formatos. Não consigo dizer se eu gosto de fazer TV, porque eu nunca fiz. Entendi. Depois que eu experimentar, eu vou poder dizer. Mas eu imagino que eu vá adorar. Ah, com certeza. Apesar de que, assim, como eu sempre lidei muito com o público, né, por causa de palco, tanto com a dança quanto com o teatro, eu gosto muito dessa troca de energia. Sim, sem dúvida. Eu gosto muito de gente, do ao vivo. Então, assim, depois que eu já tiver passado por experiência de TV, de cinema e tal, eu vou poder dizer. Mas eu imagino que teatro sempre vai ser meu favorito, porque tem o jogo ali, do ao vivo, né? Da presença, do improviso, da energia da plateia daquele dia, que cada plateia é única, né? Então, é muito diferente, mas eu gosto de todas as possibilidades. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e pela dança também. É sempre muito agregador, muita gente, né? Trabalho em equipe. Eu sou muito apaixonada por isso, por gente. Adoro conversar, conviver, conhecer gente diferente. A gente começa a nossa história de conhecimento, né, nessa parte de teatro, para quem não teve como você mais inicialmente, assim, quando criança, quando jovem, né? O adulto começa a ter mais interesse e começa a frequentar, né? E eu tive uma vez, faz tempo, talvez você ainda engatinhasse,
Ué, Mais ou menos, mais ou menos. Já não está tão assim mais, né, Cidinha? Mas é o seguinte, eu fiz a inscrição para o Sai de Baixo, quando tinha o programa na Globo, né, na televisão. Ainda tem na Reprises lá, tem um canal X lá que sim, aparece, né? E demorou um ano para essa inscrição ser, eles me convidavam, não era cobrado, entendeu? E sim, eu aí sei. eles faziam convite, você faz inscrição, eles te convidaram a ir lá, confirmava a sua presença, você pegava os convites, aí você ia numa outra semana para assistir A a gravação. gravação deles, né? E realmente foi muito interessante, porque aí já é televisão com o Era teatro, né? híbrido, Híbrido, né? Era exatamente, o teatro, o Sai de Baixo é uma exceção, né? Porque ele é os dois juntos, ele é o teatro ali ao vivo, tinha plateia, não sei se vocês de casa lembram, mas como o Gelo bem lembrou a gente agora disso, né? Que era lá o teatro e também gravava. Eu sei porque a É, Marisa me contou vários casos legais. A Marisa Hort, né? A aham. gente acabou trabalhando junto e ficamos amigas. E ela já me contou vários Ah, casos que disso. E eu legal. era criança, quando eu assistia Sai de Baixo, eu amava. Nossa, Aham, minha mãe ficava aham. brava que, sei lá, passava de domingo à Era tarde, noite. né? Era Era bem tarde. tarde da noite. E eu não queria nem saber que tinha que acordar cedo para ir para a escola. Eu assistia lá. Mas e na época, eu acho que realmente até via que tinha umas pessoinhas que riam, que tal. Mas eu nunca tinha parado para pensar que era com plateia. E daí a Marisa contou umas curiosidades assim, mas que legal que você se É, inscreveu. E aí depois de um ano você foi eu lá e fui, assistiu, acompanhou. eu fui. Ah, inclusive eu levei seu tio Marcos comigo, viu? Porque Você e o eu Marcos. escrevi 4 pessoas. Ah, Aí fui eu, minha mãe, o Marcos e uma outra amiga que ele tinha na época, e foram nós 4, entendeu? muito Ele foi junto no Sai de legal. Baixo comigo. Devia ser muito divertido. Não, foi muito divertido, foi curioso, até porque era ali na Rua Augusta, mas no sentido dos Jardins, né? Sim, Eu esqueci o nome sim. do teatro ali É o que Teatro era. Sérgio Cardoso, eu acho. Não, ele tinha um outro nome agora, não sei se é Abril, não, não é. Já já eu Não tenho, era? já eu tenho. Eram umas cadeirinhas mais apertadas, bem Sim, antigo, sabe? sim. Aí embaixo ficava, embaixo do palco, o som, né? Que você ficava, enxergava o Procópio pessoal. Ferreira. Não lembro Na agora. Augusta, lá embaixo, eu acho que é o Não, mas Procópio. é pertinho da Paulista. É 2, 3 quadras da Paulista descendo a Sim. Augusta no sentido Eu acho que é o Procópio mesmo Jardim. ali. Ixi, agora eu tô meio Pode ser, confusa. não me lembro. Aham. Mas de qualquer forma foi interessante, porque embaixo do palco, e como eu já era mais velho, eu tinha outra observação, né? Sim. Então fomos entrar, e já era o caçulinha ali, tocando piano, já de cara na recepção. Aí minha mãe viu o caçulinha, falou oi, tudo ele falou oi para minha mãe ficou, que era o caçulinha que trabalhava com o Faustão, né? E que era o pianista lá, o maestro do programa do Faustão, tinha uma época. Que legal. Aí depois o diretor era um outro que morreu há pouco tempo, eu esqueci o nome dele. Ele apareceu no meio da galera assim, abaixadinho, assim, de repente ele apareceu, porque ainda ia começar a gravação, né? Sim. Mas eles cometiam bastante erros, viu? Ao vivo mesmo. Sim. Ao vivo. Era uma gravação, mas eles erravam, eles davam risada, retornava tudo, explicava para nós. Fala, peraí que a gente vai retornar tudo. Todo mundo ria e voltava o negócio. Ainda mais com o né? Miguel, que o Miguel ama essa coisa do improviso, do Sim, ai, sim. pegou alguma coisa que aconteceu ali com a plateia e já enfiava no meio, sei lá. Que En- legal. Então eu acho que isso foi bem curioso mesmo, né? Você não Que chegou a fazer legal. esse tipo de trabalho, assim, híbrido, assim. Não, ainda não. Esses teatros que você ultimamente veio trabalhando, eles não tinham assim um sistema de. Eles também gravavam o trabalho que estava ocorrendo naquele momento ou não? Não que fosse transmitido em algum lugar ou não. Não. É muito interessante. O teatro musical e o teatro, a gente pensa que a essência se perde um pouco. É meio diferente desse caso do Sai de Baixo. O Sai de Aham. Baixo ele é pensado desde o início para ser algo para a TV. Entendi, tem razão. Mais do que pode ver, né? Você que teve a experiência lá, provavelmente eles estavam mais focados na câmera mesmo. Se ia ficar na frente de alguém da plateia, paciência, sabe? Sim, sim, Provavelmente era isso. Aham. Porque realmente você pensar uma estrutura que não atrapalhe em nada a experiência do público ali presente, real, pagante da plateia, com ninguém na frente, nenhuma câmera na frente, né, atrapalhando a visão e tal. Tem razão. Isso realmente é um trabalho que tem muita gente agora, né, devido à pandemia e tudo, né, o que aconteceu, tem muita gente estudando isso agora. De ver como fazer essa coisa híbrida. Não sei se será muito possível. Tem até alguns musicais lá fora, na Broadway e tal. Tem até algumas plataformas, né, que estão exibindo alguns musicais. Tem um lá que se chama Hamilton, que é maravilhoso, que foi filmado no palco, mas aí sem plateia, eu acho.
não me lembro se tinha público, mas com câmeras dando zoom em cima do palco mesmo. Sim, Então sim, não sim. é bem um filme, é como se fosse a peça filmada no palco. Aí ficou incrível. Mas não sei muito como seria. É curioso, né? Mas você tem razão nessa questão onde que estão localizadas as câmeras, que queiram ou não, são grandes, né? E realmente, para quem paga, isso atrapalha, Entende? né? Vai é que no atrapalhar. caso do Sai de Baixo era gratuito, né? Exato. Aí não tem muito o que reclamar, Exato, né? exatamente. Vocês estavam lá porque vocês queriam ver a É de curiosidade de graça, como né? é, Não né? tá pagando, né? Não, é diferente. Mas, enfim, eu gosto muito da magia do público, da plateia, do ao vivo. Sim, Então, claro, eu acho que convém existir um e existir outro. Juntos pode atrapalhar a experiência de um ou de outro. Claro, claro. Eu acho que isso profissionaliza muito mais o seu trabalho atual, né? Do que os gravados, né? Porque o trabalho ali que não é que você está apresentando tem que ser muito profissional. Os erros podem ocorrer, mas a gente que está como público não pode perceber muito isso, né? Exatamente. Um deslize, um acidente, algo que saiu do lugar e não era para ter saído, né? Isso tudo tem que Muitas estar muito coisas treinado, acontecem. né? Muito, muito, muito. Nossa, já passei por milhares de coisas, assim, de objeto cênico que caiu, quebrou no meio da cena, desde coisas assim até algum amigo que deu branco, esqueceu fala, ou até você ter passado por algum problema pessoal gravíssimo no mesmo dia que você precisaria subir no palco. Ser humano, São né? milhões de fatores. Então, por isso que eu aham. acho muito, muito mágico. E a plateia está ali sentada confortavelmente numa poltrona e vendo um filme. Como se Exato. fosse um filme, só que ao Sim, vivo sim. ali com as pessoas, sabe? Eu acho genial demais. Você Eu sabe que eu sou acho suspeita. que às vezes o teatro, esse tipo de teatro que você faz, ele se assemelha às vezes a um livro que você está lendo, que você forma as histórias na sua cabeça e você tenta entender isso para uma hora transmitir informações desse livro para alguém. Sim. E o teatro é você pôr essa transmissão de algo que você leu para estudar e transferir essa energia para quem é o público, né? Sim. Isso Eu muito sou suspeita. legal, né? Eu acho mágico, eu acho E é legal fascinante. que eu não me lembro exatamente os nomes das peças, né? Mas eu acho que atingia tanto um público adulto quanto jovens e não criancinha, né? Mas o jovem, assim, adolescente, pré-adolescente, adolescente. Sim. Né? Eu já fiz vários teatros musicais, né? Várias peças de teatro musical. A maioria deles realmente engloba a família inteira. Então, vai vó, pai, mãe, filhinho, a maioria deles, né? Que engloba muitas idades. Sei lá, a arte é muito expansiva, né? Sim, Mesmo, sim, vamos sim. supor, a Pequena Sereia que eu fiz. Todo mundo consegue absorver ali, Porque é lúdico para criança. teoricamente seria pelo nome, para público jovem, né? Exato, Só mas que que nada. então, foi os adultos, todo que eu conheço, inclusive que a minha filha foi, né? Sim, foi. Adoraram, né? Adoraram. Pô, Sim. que espetáculo, né? Porque é tudo muito grandioso e a história, ela é séria, né? Até porque cada vez mais entende-se, as crianças são muito inteligentes. Claro. Então, muito, muito. Então, mesmo as peças infantis, é muito raro você ver alguém contando uma história falando de algum jeito muito bobinho, né? Não, a criança, ela capta, ela é muito esperta, ela capta muito bem, tipo... Então, assim, você conversa de igual para ela, ela vai entender, então essa mensagem vai chegar em adulto, em jovem, em criança. Eu acho que nós temos muito da nossa juventude, da nossa criança dentro da gente. E Sim. quando a gente vê algo que a gente via um desenho, né, por exemplo, e de repente vê uma peça de teatro e que se assemelha demais com o desenho, você fala, pô, que legal, né? Sim, eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a manter aceso dentro de nós adultos e quando a gente for ficando mais velho, a manter essa coisa da criança interior, que é usar a nossa imaginação. Sim, Principalmente o teatro musical, que você tem que usar mais imaginação ainda para você realmente se entregar para aquela história que você está conversando e depois começou a cantar. Mas você fala, que isso? Tá louco? Quem começa a cantar no meio de uma conversa, né? Sei lá. Mas é isso, entendeu? É isso que deixa aceso na gente. Por isso que eu sou mais fã ainda de teatro musical, porque a pessoa, para te contar uma história, ela começa a movimentar o corpo dela, começa a dançar, não gratuitamente, e cantar, não gratuitamente.
É porque ela está querendo te contar algo com a dança, com o canto dela, com aquelas notas musicais, com os instrumentos da orquestra. Então, eu amo demais. Estou muito puxa-saco do teatro musical aqui hoje. Não, mas eu acho que é interessante mesmo, né? Inclusive porque te direciona para mais uma parte, né? Que é cantora, né? Isso é uma parte que a gente não apresentou aí, né? Mas tem uma cantora aí dentro, né, meu? Já tá saindo um pagode aí. Ué, ainda mais se eu sou atriz, por isso que eu sou cantora, eu tenho que estar preparada para cantar tudo. Sem Todos dúvida. os estilos, né? Claro, Que a história peça de mim. Não, claro, eu brinquei no pagode, mas pode vir qualquer coisa. Canto lindamente o pagode. Não, eu gosto, eu também adoro, por isso que eu falei, né? Na verdade, eu não era muito habituado, né, com relação ao pagode. Né? Muita gente, pagode, mas depois, mais velho, as músicas são super legais, sabe? Todo mundo gosta. Ixi, eu sou muito eclética, eu gosto de música boa. Sim, exato. Então, eu gosto de música boa, sendo boa. Vai embora, né? Pagode, samba, o que for. Samba, rock and roll é meu exatamente. favorito, convenhamos. Isso é muito legal. Você sabe que eu fui num teatro uma vez em São Paulo, era da Bela e a Fera. Um teatro muito interessante que eu fui, tinha um cenário assim, acho que era demais, assim, a quantidade de cenas diferentes, que entrava aquelas portas enormes, que mudava o fundo, mudava a frente, e aí trocava as pessoas, não sei o quê, mas foi muito legal. Acho que foi a Bela e a Fera. Foi no Teatro Abril? Acho que foi o Teatro Abril. Então era, com certeza foi a Bela e a Fera. Não, foi a Bela e a Fera, porque eu estou lembrando da Fera. E é Disney, Broadway, né? Nossa, então, olha, eu fiquei impressionado. Eu acho maravilhoso. Eu acho que, assim, deve-se existir apoio e incentivo para todos, entendeu? Então, existem, né, tipo, críticas, enfim, porque realmente é uma produção gigantesca. Nossa, então, é muito dinheiro envolvido, mas também geram muitos empregos, né? Claro. Gera muito trabalho para o entorno, para as pessoas que fazem, como chama? Caravanas, né? Excursões, claro. E vão, e os restaurantes no entorno, e Tudo hotéis. funciona, É muita movimentação. funciona, E, de qualquer forma, eu acho muito bem-vindo. É lindo você ver uma coisa gigantesca, grandiosa, que te enche os olhos. E é belíssimo você ver uma produção de uma peça que a pessoa... São 5 pessoas no elenco, mal tem figurino, mal tem cenário, e o texto é uma coisa incrível, maravilhosa. Os atores são extremamente talentosos. Então, assim... Tem que valorizar, né? Tem que valorizar todos. Mas acho que tem que, sim, ter lugar também para esses grandiosos. Claro, é maravilhoso, enche os olhos. Eu estou comentando a Bela e a Fera porque foi algo que me marcou. Obviamente sim, é muito que grandioso. eu fui em muitos outros teatros menores, às vezes era um monólogo, era não sei o quê. Nem sei se eu posso dizer que era um teatro, mas era uma pessoa só, né? Monólogo é o teatro de uma pessoa é uma possibilidade, só, né? sim. Mas era muito legal. Vários que eu fui, sempre algo que você sente mesmo, né? Algo sim. A transmissão de informação, que te toca. Te toca, é incrível, né? Esse é o poder da arte. É muito legal. Eu acho. Eu acredito muito aqui no Teatro de Vinhedo, espero que ele volte com essa energia toda, porque não foi fácil ter um aqui, né? Sim, sei bem o quanto que eu já me apresentei nas quadras dos colégios aqui, lá do Parque Municipal, até que chegou o nosso teatro, então já me apresentei muitas vezes nele. E já fui em vários teatros ali, apresentações de música também, foi muito joia, né? Então, são coisas que tem que aproveitar muito, né? Muito. Você já fez alguma viagem para fora do Brasil, assim, que você tenha tido o trabalho também lá fora, ou fez algumas visitas com alguns teatros? Não, viagem só assim, a passeio mesmo. Com trabalho ainda não. Ainda não. Tá. Não, adoraria, vou adorar fazer um dia. Entendi. Mas com trabalho ainda não, só a passeio mesmo. Entendi. E você acha que, assim, como é que é o nível no Brasil, né? Como você estava radicado em São Paulo, capital, como que é em relação a outros estados, esse interesse do público pelo teatro, assim? Você acha que o Rio de Janeiro tem um pouco mais, Santa Catarina, Curitiba, Bahia? Como que é esse interesse pelo teatro, pelo público? Você tem ideia sobre isso ou não? Eu acho que assim, o brasileiro, ele gosta sim, porque a gente tem muita cultura aqui no Brasil, muitos tipos, né? Muita variedade de cultura. O brasileiro gosta sim de teatro. O que eu acho é que às vezes falta estímulo, falta
Não sei ao certo dizer o que Sim, falta, sim. mas existem sim. Nossa, a cena de cinema é muito forte lá para cima, né? Aham. Norte, Nordeste, Sim, sim, sim. teatro, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, tem muita coisa boa também. Tem o Aham, festival lá de Curitiba. aham. Enfim, então, assim, existem vários focos, né? Mas cada um mais específico em alguma coisa. Teatro também, lá no Norte. Aham. Mas teatro musical, que é o que eu sei falar mais, é mais focado em São Paulo e no Rio Sim, de Janeiro. sim. Mas o brasileiro gosta de teatro, sim. Eu te falo até sobre o Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo meu que muitos alunos que eu tenho e já tive, eu considero os amigos ou um eterno aluno, né? É normal isso. E não para o jiu-jitsu, né? Para qualquer atividade que você exerça, que você passe a dar aula, mesmo que esse seu aluno que um dia passou por você e daqui 15 anos vai considerá-lo um aluno ainda, entendeu? Sim. Bom, enfim, né? Ele se tornou um amigo e ele vira e mexe, ele tinha essa crítica. Ele falava que São Paulo não tinha teatro, que no Rio de Janeiro tinha teatro direto. E é interessante que ele morou em São Paulo, né? É advogado, e tal. Ele morava em São Paulo, morava em Vinhedo, mas em São Paulo o tempo todo, morou um período em São Paulo, depois veio para Vinhedo. E ele falava que São Paulo não tinha teatro, assim, acho que em quantidade, sabe? Aham. E no Rio de Janeiro é assim, ó, ele falava, meu, teatro direto, direto, é um teatro atrás do outro, um teatro Sim, atrás do outro. E é interessante, porque não é a nossa, estou falando que não é a nossa cultura teatral, não é isso. Mas nós não estamos morando no Rio, né? Então eu não sei qual é a cultura de lá real, né? Eu sim. moro Não, aqui, né? realmente eu ouço dizer que no Rio é bem forte a É cena bem, de teatro, o teatro de prosa, né? Que a gente diz, o teatro falado, enfim. Ouço dizer que lá é bem forte mesmo. então, ele falava nesse sentido, não era querendo criticar o Sim, pouco de sim. investimento, mas talvez lá tenha mais esse menor, né? Sim, Talvez, né? sim, sim. Mas tinha muito disso aí. E você tem algum objetivo galgando atrás disso tudo ou está deixando as coisas acontecerem? Você fala, não, eu quero realmente estar na Broadway, eu quero estar, sei lá, na Disney, aí né, isso aí é algo que você está deixando acontecer. Como que é Eu isso? acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou muito. Não sei se é bem de deixar a vida me levar. Eu acho que eu confio muito no processo. Óbvio que eu miro em algumas coisas, mas eu não almejo coisas tão grandiosas assim. Não sei explicar muito isso. Tá, Eu vou, entendo. eu vou fazendo o processo do que eu vou sentindo no momento que vai me deixar feliz e vai me acrescentar e que eu acho que eu consiga que eu acho que eu consiga contribuir de alguma forma com as pessoas, sabe? Que eu acredite naquele trabalho, que eu veja Claro. uma mensagem boa, bonita, enfim. Mas eu não sei, não tenho um foco assim de eu só vou ser feliz se eu conquistar isso, entende? Eu acho que eu até pretendo, eu nunca coloco esse objetivo na minha vida. Eu não sei se porque a minha vida ela depende de testes o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo eu estou fazendo testes e são muitos nãos. Então, o artista tem que ter uma saúde emocional, um controle emocional, nossa, Ah, absurdo, imagino. porque a gente lida com rejeição direto. É muitos nãos, 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 não, 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 para de vez em quando um sim. Sim. Então, eu acho que justamente por isso, eu nunca fico colocando muito assim, tipo, meu Deus, quero muito passar nesse teste, quero muito fazer esse musical, porque senão depois eu não passo, eu me deprimo. Sim, Então, certamente. então eu tento Claro. ficar mais neutra possível e tentando ser feliz, entende? Não sei explicar muito bem isso. Não, eu entendo o que você está falando. Eu acho que o fato de você não estar procurando o topo, né, da Sim. situação, não quer dizer que você não esteja trabalhando corretamente, né? E Você está feliz, e feliz, exatamente. satisfeita. Então você está trabalhando corretamente para que seus objetivos dentro do correto e Isso, felicidade te tragam bem-estar, né? isso. A Se boa. acontecer uma E se acontecer um grandiosidade, convite, pô, que legal, ótimo, vai vir exato. bem feito, né? Porque Exato. você galgou de uma forma sem intenções, né? Exato, Isso não quer dizer que a natural. intenção também não seja boa, entendeu? Mas que Sim, também sim. tenha intenção e tenha raízes boas para isso, né? Talvez fique algo mais enraizado, mas não sei. Sim, sim. E essa ideia de fazer o teatro e cantar
é algo que você também teve que estudar, ou não? O canto, trabalhar a sua Sim, voz. muito estudo. Teatro musical é muito estudo, né? Então, assim, na verdade, sempre foi muito natural para mim, porque eu comecei muito jovem. Sim. Que a minha mãe, né, ela percebia que eu era muito serelepe, pequenininha, dançava, cantava, me mexia, enfim. E aí ela já logo me colocou em aulas. Então, assim, eu sei que eu sou um caso um pouco atípico, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, é natural as crianças, já pequenininhas na escola, ter aula de fanfarra. Então, Sim. então eles têm mais proximidade com música e tudo mais, né? Então, assim, sei que o meu caso é um pouquinho raro, da minha mãe ter me colocado muito cedo, então não houve um momento de deslumbre de eu assistir um filme quando mais velha ou um musical presencialmente e falar, é isso que eu quero. Eu já fui fazendo, já gostando e amando aquilo, e então eu sabia que naturalmente eu iria fazer aquilo. Cantar. Então, cantar, na verdade, eu comecei em canto coral com 7 anos, mas para cantar, para musical, você precisa estudar particularmente evidente. o seu Principalmente instrumento. porque profissionalizou, né? Total. Já saiu da brincadeira Não, e foi pro sério, né? exatamente. Então, assim, é muito estudo porque cada um tem um instrumento vocal. Nós somos instrumentos, né? Cada um. Então, a minha voz tem que ser trabalhada de uma forma diferente da sua, de cada um. Então, na verdade, eu comecei a fazer aula de canto particular com 21. E aí, meses depois, eu já passei no meu primeiro musical, que foi A Família Addams, que eu passei no teste em 2011. Então, assim, por sorte, eu já tinha a minha familiaridade com música que o canto coral tinha me dado, mas aula particular de canto, só em 2011 que eu comecei a fazer. Entendi. E essa, só um parênteses, voltando um pouco nesse caso do sim, do não, de poder conseguir entrar em algumas vagas e tal. Eu tenho um amigo, né, que ele conseguiu 2 vezes ser aprovado, 2 vezes pelo o balé Bolshoi? Não é o Bolshoi, aquele que dá um show de forças assim. Força Bruta, uma coisa assim? Não. Putz, já eu vou te falar o nome. Circo de Soleil. Soleil. É mesmo? Circo de Soleil? Soleil. Uau! 2 vezes. E a primeira não chamaram. Ele passou, foi aprovado, mas não chamaram. Não sei porquê, ele estava lá na escalada, lá, mas não chamaram. Aí tinha um prazo. Ele passou uma segunda vez, depois não sei o quê, e também não chamaram. Acho que aí veio o Covid, atrapalhou tudo. Poxa! Mas 2 vezes é mole? E acho que nesse caso era algo que era o objetivo dele, entendeu? Nossa! Ele é artista marcial também, ele é professor de arte marcial, tudo, de Kung Fu, de Sanshou. Mas ele é bailarino também. Que e ele legal. foi chamado 2 vezes. Meu Deus, chamado que não, situação. ele passou, mas não foi chamado. Parece até concurso público. Sabe quando você passa, mas não é chamado, aí perde. Nossa, eu já vi muitos casos em testes, já, inclusive comigo já aconteceu muita coisa, né? Mas isso de ter passado e não ser chamado, eu nunca vi. Então, na verdade, eu não sei, assim, eu estou falando de forma mais geral, de grosso modo. Nossa. Talvez se ele estivesse aqui, ele ia explicar melhor isso. Mas as 2 vezes ele falou, passei, mas não me chamaram. Ai, e que realmente ele era situação. muito fera no que fazia, sabe? Além de ser muito forte. Que legal. E ter um trabalho... Ele era um professor de educação física também, né? Que legal. Mas ele não conseguiu dar sequência. Aí eu acho que ele casou tal, e aí mudou o plano de trabalhos dele. Ai, tomara que ele esteja bem, esteja feliz, porque realmente essa coisa de teste mexe muito com a gente. Muito. Porque é muita doideira que acontece. Eu já fui... teve teste já, que lá na hora... Muita gente nos testes. Eles embaralharam as fichas e perderam meu número, não sei. E eu tinha arrasado, modéstia à parte, eu sei quando eu vou mal e quando eu vou bem. Nesse dia eu falei, nossa, foi muito bem. E não chamaram o meu número para ficar para a próxima fase. Eu fui embora meio chocada, né? Falei, meu Deus, eu não fiquei para a próxima fase. E fui embora. E aí fui chorar minhas pitangas num restaurante, sei lá. Daí eu fui ver o meu celular, 10 chamadas. Daí eu atendi, né? Ai, Marisol, perdão, você pode voltar? A gente perdeu sua ficha aqui, a gente não tinha visto. Para o fim, primeiro eu achei que já não tinha passado já na primeira fase, e depois, para o fim, passei e peguei a cover, né, que seria a substituta, da protagonista. Pô, que então, legal. para ver como é tudo muito doido. Primeiro eu achei é? que não tinha passado, depois passei e peguei a cover, a substituta da protagonista. Então, já aconteceu de tudo comigo. Nossa, tomara que ele esteja feliz. São momentos muito que Nossa, surpreendem a gente. Tem que estar preparado o tempo todo para tudo que pode acontecer. É por isso que eu falo.
manter a calma Aham. e não ficar muito, quero isso, quero. Sim, Porque não sim, depende da sim. gente, não depende. É muito doido isso. A gente é meio sem querer ansiosos, né? Mesmo Não, que a natural. gente tente não ser Natural. maior concentrado ali. Lógico. Você vai estar aqui assim, ó, É não vejo a hora. lógico. É óbvio. Não tem, a gente é gente, né? É muito, muito somos seres difícil humanos, é neutralizar essa difícil. expectativa. Muito difícil, mas necessário. E como é que você lida aí com a glamourização disso tudo aí, com seus tietes aí? Eu Como é acho que você muito vive isso? interessante essa coisa de glamourização, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com grandes nomes, né? Tiago Abravanel, Marisa Hort, Daniel Boaventura, Negrali, Igor Hickley, Alírio Neto, Carmo Dalla Vecchia, são assim pessoas muito famosas. Então, existe um deslumbre de quem vai assistir, né? Tipo, ai, Marisol, você faz teatro musical? E daí? Que legal, você é padeiro. Que demais, que incrível. Eu não sei fazer um pão. claro. E você é não sei o quê. E todo mundo é necessário. Tudo são profissões, Tudo gente. tem valor, Todas né? as profissões são profissões e são dignas e que bom que existem no mundo. Precisa existir todas elas. Então, eu acho muito engraçado isso da glamourização e tudo mais. É porque tem uma coisa, acho que do aplauso, né? Não sei, mas é o que eu falo. Não precisa existir artista estrela. É triste, infelizmente existem alguns, né? Estrela no mau sentido de Sei. se achar de arrogância. O último, né? Queridão, abaixa a bola, né? O que está sendo aplaudido somos ali iguais, né? é que você alcançou uma nota incrível, você emocionou a pessoa, fez ela chorar. Não é o seu caráter, não é isso que está sendo aplaudido. A pessoa não sabe se você tem boa índole, se você não tem. Então, assim, o aplauso é para você, artista, ali no palco, agradeceu, obrigado, acabou. Sim. Então, é muito doido isso. Eu sei bem como que é isso, viu? Você sabe que não é uma relação direta, mas isso acontece um pouco em campeonatos de jiu-jitsu, como eu participei bastante, e às vezes o atleta, ele é tão treinado para ser atleta competidor, que ele perde o sentimento da amizade, do bom senso. E às vezes ele ganha na hora ali, arranca o kimono, sai pulando, e já vários campeonatos o cara perdeu na hora, o juiz desclassificou o campeão. Olha só. Não era assim, mas a forma que ele reagiu Sim. por ter ganhado, não é dessa forma. E o professor não ensinou essa parte, ensinou ele a ser campeão, ganhar, mas não ter a humildade, que é o que você está falando. Exatamente. E ele perdeu a emoção dele, às vezes não é do professor, às vezes vem de uma criação, não sei, enfim. Sim, né? é. Mas é algo que eu sempre falo, galera, acabou, arruma o kimono, vai lá dar a mão pro seu colega, sabe? Se ele se machucou por alguma razão, aguarda ali com respeito, Sim. tal, tem uma forma certa de se comportar ali, vai lá e ajuda o colega. É isso. Mas várias situações, nesse caso, você acha que podia cancelar? Pois é. É muito Troca, doido. né? Exato, gente. Não, humildade, gente. Ainda mais, musical, vou supor. A gente não sabe, óbvio, a gente estuda, faz a nossa parte, mas é a banca de jurados que vai saber por que você vai passar e não esse. Então, assim, já vários testes que as minhas concorrentes, todo mundo ali que está é concorrente, são minhas amigas. E a gente já sabe, vamos supor, eu fiz o teste antes delas, eu já sei qual é a coreografia. Quantos testes que eu não vou e não passo para elas? E elas vão aprender a coreografia daqui a pouco, mas eu quero que elas já aprendam já para elas ajudando, chegarem né? lá e arrasarem mais. Claro. Porque não cabe a mim. Eles é que vão escolher. Isso é uma coisa que tem que ter muito controle, né? Essa Muito. glamorização é algo que não pode Não deixar subir a cabeça. Subir a cabeça. Que exatamente, besteira, né? Mas isso eu acho que faz parte do nosso intelectual, da gente aprender bem com a nossa vida e saber que isso não é necessário. Não é Exato. fácil, né? É. Nós cometemos erros, mas tem gente que erra mais. É que difícil não- falar, né? Não é julgar, né? Mas não sei nem se tem gente que erra mais. Tem gente que é menos atento a se observar. exato. Autocrítica, né? Assim, no bom sentido, né? Sim, Não a se é- observar, a prestar atenção e se responsabilizar por suas atitudes, né? Não sei. Sem dúvida. Uma outra pergunta aqui, talvez retornando um pouco, nesses momentos que você está ali apresentando, cantando, você interpreta mais de uma pessoa ali na história ali ou não? É mesmo? Já aconteceu, sim. Sim. Vários musicais. Tem que mudar um pouco o timbre da voz? Tudo, timbre, corpo, tudo. Sim, muito doido. No mesmo musical, você faz ali uma personagem, daqui a pouco você volta sendo outra, e daqui a pouco você... Então, nossa, tem tem que que ter- ficar mudando assim, a chavinha toda hora, sabe? Aham.
Isso é bem curioso mesmo. Muito, né? E a muito. troca de roupa tem que ser tudo muito rápido. Muito rápido, e é isso que eu falo, que é muita gente envolvida, são muitos empregos que são gerados, por isso que, nossa, essa pandemia me dá um negócio de imaginar todos os meus colegas técnicos. Quando a gente vai assistir uma peça, a gente pensa que são as pessoas ali do palco. É não tem muita ideia, gente envolvida. Uma Os troca bastidores, rápida. né? Os bastidores. Uma troca rápida que a gente chama é quando o ator sai e aí acontece algo na cena e 20, 30 segundos ele já voltou com completamente outra peruca, outro figurino. É mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas envolvidas em uma troca rápida de uma pessoa. Claro. Eu já fiz trocas rápidas, como a Ariel na Pequena Sereia, por exemplo, que eu saía, eu tinha que ficar paradinha para não atrapalhar ninguém. Era uma pessoa tirava a peruca, outra aqui, trocava o sapato e eu entrava em cena. Então, são muitos empregos, muita gente maravilhosa que são responsáveis em fazer o show acontecer. E que trabalham bem, né? Muito bem. O sonoplasta, o cara do microfone, é muita gente trabalhando. Eu não quero muito entrar no viés político, né? Mas a gente anda aí pela cidade, não é só na nossa cidade, mas às vezes tem um buraquinho na rua. Tem 3 engenheiros, 5 não sei o quê, tudo em volta ali. Isso quer dizer, envolve um buraco. Tem 10 pessoas ali fazendo um trabalho, né? Sim. E às vezes é um buraquinho mesmo, né? Sim. E você fala, nossa, quanta gente tem ali fazendo algo que a gente não sabe, né? Exato. Mas porque a gente também não está ali. Por isso que eu não quero falar mal disso. Vai e a saber mesma se coisa, precisa. às vezes, no seu trabalho. Tem 10 pessoas para trocar uma, mas está gerando emprego para 10 pessoas, Sim. que não daria para ser uma só pessoa ajudando a outra. Sim, né? não, e essas pessoas estão ali naquele momento, as 5, né? Depois passou esse segundo, essa daqui já vai cuidar daquele outro ator e daquele outro ator. Sim. Ninguém fica panguando. Ninguém Hoje fica é à uma toa. gíria, ninguém fica à toa, né? Ninguém. Tipo, tá todo mundo trabalhando o tempo todo, cada um na sua função, e são muitas funções ao mesmo tempo. Pô, legal. Vou mandar um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que tendo dúvidas e algumas perguntas, galera, coloca aí no YouTube, aí, coloca suas dúvidas, suas perguntas. Aí eu vou passar também aqui o contato da Sol para poder, se precisar do trabalho dela, alguma indicação, não deixe de fazer isso, porque é um trabalho muito profissional. Conheço bem ela e sei que ela faz isso de coração, né, Sol? Muito obrigada. Acho que já deu para perceber que vocês amam, que eu amo um pouquinho do que eu faço, né? Então, acho que deu para perceber. Mas sim, agradeço o Gelo. E agora, né, por causa de pandemia, então eu estou trabalhando com coisas mais fechadas. Já que os teatros estão fechados, eu estou trabalhando em coisas mais solos, né? Tipo, dublagem, locução. Se precisarem, estamos aí, podem chamar. Claro. Então é isso. Depois a gente deixa os vai contatos. deixar o Quem quiser fazer contato. perguntas também Isso, pode super me faz. procurar, né? Dúvidas, curiosidades assim do mundo das artes. Super, vou ter todo o prazer em responder. Na sua rede social, como que localizam você? É Marisol Marcondes, Marisol com S só. No Instagram eu tô @Marisol Marcondes, Facebook também, Marisol Marcondes. E é o mesmo nome para as outras, todas elas, Isso, né? canal do YouTube, meu canal não movimento muito, tem lá um videozinho ou outro. Mas tá. é isso, dá para me achar como Marisol Marcondes. Marcondes, legal. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Como que foi, falando um pouco de pandemia, né, que eu acredito que afeta muita gente ainda, né, e afetou mais ainda um tempo atrás. Como que você passou por essa fase, ou como o teatro passou por essa fase de instabilidades financeiras aí? Não precisa ser necessariamente a sua parte pessoal, mas como que foi essa visão dentro do teatro aí nesse momento? Para a visão geral do teatro, e minha, óbvio que estou inserida, triste, muito triste, porque fechou, né? Não tinha o que fazer. Nosso emprego deixou de existir por um momento, né? Enfim, o ator de palco. Vocês são freelancers, vocês são prestadores de serviços, vocês são funcionários registrados? Nós somos PJ, né? A gente tem, vocês têm uma nós empresa. temos uma empresa e aí a gente presta serviço quando a gente passa num teste para aquela produtora daquele momento. Então, assim, é muito doido, porque a gente entra no musical, a gente assina o contrato já sabendo o dia que a gente vai estar desempregado. Então é tudo temporário. É muito doido. Enfim, e daí 2020 eu comecei o ano bombando em cartaz em 2 musicais incríveis, lotados, sucesso total. Aí, bum, pandemia, fechou tudo, acabou. Inicialmente a gente acha só 15 dias, né? Sabe que eu não achei? É muito engraçado. Meus amigos todos estavam achando. Eu não achei sobre a doença, não. Mas eu achei um pouco sobre o trabalho. Falei, a galera já volta Meus a amigos trabalhar. todos estavam assim, ixi, semana que vem, 2 semanas a gente está aqui. E eu não sei por quê. Tanto que, assim, no domingo, que foi o último dia que a gente fez peça,
Todo mundo deixou a bancada, né, com o espelho lá dos camarins, deixou lá as maquiagens, tudo. Eu não sei porquê, eu limpei minha bancada. Eu levei tudinho, eu não deixei uma agulha no teatro. Não sei. Eu estava sentindo, falei, isso aqui acho que vai dar ruim. E você tinha razão. Infelizmente eu tinha razão. E aí foi triste, foi bem triste. Aí vários amigos, a gente se juntou, fizemos vaquinhas, né? Enfim, a gente tentou fazer muitas coisas, principalmente para os técnicos, né? Para as camareiras, os técnicos, contra-regras, enfim. E mesmo atores, né? Não importa. Quem estivesse passando perrengue. Todos estávamos, né? A grande maioria. Mas tinha gente que estava difícil mesmo, assim. Então, cesta básica, todo mundo tentou ajudar o outro, porque mesmo, ficou né? sem nada mesmo. Teve gente que ficou sem nada real. Eu tenho um mínimo de privilégio de ter uma família que a gente consegue se ajudar minimamente. Então, assim, tentei me virar. Eu sou muito organizada financeiramente também, então o ano passado eu consegui, né? Eu tinha aí o dinheirinho, consegui dar uma segurada e por sorte já começou a engatar a dublagem e daí já começou a entrar um dinheirinho. Sorte, né? Eu fiz essa minha sorte que em 2015 né? eu comecei a estudar. Eu falei, epa, preciso ter várias cartas na manga, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, Segunda em 2015, opção, né? exato, 2015 já comecei a estudar dublagem, e aí começou, em 2019, começou a desenrolar, 20, 21, e agora está engatando mais. Mas é isso, teve gente que ficou muito, muito ruim. Eu acredito que, eu não sei se você teria essa informação também, mas talvez um pouco. Assim como você é do interior, estava morando na capital, eu acredito que tem muito artista assim, né? E que não são da capital, não é a família, né? Não sei nem se não for a maioria, né? Muita provavelmente gente a maioria. É distante da capital, né? Ele opta a morar na capital, a trabalhar, se virar e de repente consegue esse emprego que era uma parte do que eles queriam. Sim. E de repente para tudo, não é fácil. Tem que retornar, complicado, né? muito Tem familiares complicado. próximos, né? Não, eu ainda estou no lucro, porque Vinhedo é aqui do ladinho de São Paulo, tá tudo certo. Continuo indo trabalhar em São Paulo, tá tudo certo. Mas sim, vários amigos que são, sei lá, de outros estados, tudo, e tendo que se manter em São Paulo. Sim, muito complicado, mas a gente meio que tentou se ajudar um ou outro, e agora as coisas têm começado aos poucos. Vários deles estão trabalhando com publicidade, coisas assim, e vai dando um jeito, ou até mesmo que fora da área. Vários começaram a fazer geleia, cookies para vender, e tá tudo certo, é tudo digno, certo. Né? Só alegria, a gente tem que se virar, a gente tem que se virar, tá tudo certo. Paciência, vai fazer o quê? Certeza. Tem uma outra parte aqui para a gente falar um pouquinho sobre a relação da arte, a espiritualidade, como é que você encaminhou isso, assim, a comunidade, como é que você conseguiu conciliar isso tudo dentro da sua vida, do seu trabalho, da sua família? Eu acho que é tudo muito natural, não sei se para todos, mas para mim. Essa coisa, a minha conexão com Deus é através da arte. Sempre foi. É através da arte, é através de uma música. Essa é a minha conexão. É assim que eu me conecto com o divino, que há em mim, que há em tudo e todos. E, enfim, isso é algo muito sutil, muito não sei explicar, pôr em palavra. Também, ou você sente ou você não sente. Então, não sei muito pôr em palavras. Claro. Porém, então é assim que eu sinto a espiritualidade em mim. Quando eu vejo alguma pessoa na plateia que se comoveu muito com aquela história, pessoas que foram 18 vezes assistir uma peça e falou, isso está me ajudando a passar por uma depressão, obviamente, que se tratando com remédios e tudo mais, mas isso é a minha força, não sei o que lá, me ajuda muito, essa música me... Então, esse tipo de coisa, sabe? Tudo isso, para mim, eu acho que é espiritualidade, na verdade, sabe? No termo mais profundo, não sei explicar muito bem. Isso que eu quero dizer de comunidade, eu acho muito interessante. Esporte também, imagino eu, que seja próximo disso que eu vou falar agora, esse exemplo. A noção de equipe, todos com o mesmo objetivo, né? Vamos supor uma peça de apresentar aquela peça. Então, está todo mundo ali focado nesse mesmo objetivo. Não interessa se o diretor da peça tem R$1.000 na conta dele no banco e o ator protagonista tem 600 milhões. Ou o técnico, o contra-regra, é uma pessoa trilionária e o ator é uma pessoa que tem muito pouco dinheiro.
entende o que eu quero dizer? Sim, As funções dentro do teatro, são iguais, assim, todo mundo tem o mesmo todo peso, mundo né? está no mesmo É o que você objetivo. falou, é, sim. Não importa, não interessa. Eu quis exemplificar nessa coisa de dinheiro, por mais bizarro que pareça, porque infelizmente no mundo, né, existe essa coisa Sim, sim, dos quem tem mais, né? níveis e tudo mais. E no teatro é isso. Ninguém é de ninguém, eu falo. Tipo, é nivelamento total. O objetivo é esse. Não interessa. Não Todo mundo é interessa. importante, né? É isso. E também, se o diretor está lá na função de diretor, ele vai dar as coordenadas e você vai ter que obedecer. Claro. Não importa de onde veio, para onde vai, quanto você tem de posses. E é isso que eu levo para a comunidade, para o dia a dia, para todo mundo. A gente não sabe de onde veio, para onde vai. Todo mundo tem que se conversar, se tratar bem e igual, porque todos, acredito eu, que estamos aqui na Terra com o mesmo objetivo de ter uma vida minimamente confortável e feliz. Sim, Então, sim. imagino eu que dê para todo mundo ser fator de soma na vida de qualquer pessoa que a gente passa, né? Por mais que a gente passe rapidamente na vida de algumas pessoas, eu imagino que agregar sempre vai ser o melhor. Então, é isso que eu vejo como comunidade e que a arte leva para a vida e a vida leva para a arte, sabe? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Acho que bem relacionado ao esporte, até esportes individuais, às vezes até uma natação, tem um coach ali, tem um técnico, está falando de uma Sim. forma ou de outra, ele tem que conseguir compreender, mesmo nadando, Sim. o barulho que ele consegue, o pouco que barulho que ele consegue ouvir, talvez, né? Sim, e o técnico tem e o experiências técnico para te passar que você não conhece. E você tem exatamente. certas experiências que também podem contribuir com o técnico. E o nadador, apesar de ser, né, eu estou falando nadador, é o que me veio à cabeça, que é uma pessoa que treina, está sozinha no lugar, Sim. mas antes dele mergulhar, e alguns dias antes, uns meses antes, um ano antes, tem todo o técnico, o fisioterapeuta, tem isso. o professor de musculação, tem uma equipe por trás dele que vai falar, agora é a hora de você andar, né, de Todo nadar, mundo envolvido, né? É todo por um mundo objetivo. envolvido, exatamente, tem um monte de gente envolvida. É isso. E isso é interessante, porque nessa hora, realmente, quem tem mais ou menos, não vem ao caso. A gente Entendeu? quer desenvolver a ideia do que está acontecendo, né? É isso. Pelo bem, né? Pelo bem, né? A espiritualidade está muito ligada ao bem. Nosso objetivo, acho que é bem isso na vida, é ter uma vida saudável, né? E ter crescimento com isso, né? Com não importa o certeza. que um vai fazer, o que o outro vai fazer, que seja do bem, né? Eu costumo dizer às vezes que tem dois amigos aqui e um deles vai tocar a vida, roda o mundo, trabalha em grandes empresas, mas ele teve uma vida saudável. Mas o outro não, sem problema nenhum, ficou ali pescando. Tem uma historinha ali que os dois estão pescando, mas um vai seguir a vida. E o outro segue a vida ali, continua pescando, a vidinha mais calma, a vida diferente, não viajou tal. Mas isso não fez diferença para essa outra pessoa, porque para ele estava bom daquele jeito. Já eu Sim. comento por que eu falo isso. Aham. E esse outro que foi, rodou a vida tal, voltou um tempo na vida e falou assim, fez essa pergunta, o que você fez da vida tal? Eu fui rodar o mundo. Por exemplo, o que estava pescando falou assim, eu fui rodar o mundo, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo tal. E o outro fala, aí a pergunta passa para o outro, e você, o que você fez? Eu fiquei aqui pescando. Então, um que ficou trabalhando, rodando, voltou lá para pescar também, entendeu? Sim. Então ele saiu da pesca para rodar o mundo, mas no final ele voltou a pescar. Isso acontece muito aqui em Vinhedo, né? Muita gente vai embora, vai para não sei onde, vai não sei o quê, mas depois de um tempo está aqui de novo. Sim. É aqui que ele quer ficar, é aqui que ele quer se... E valeu toda essa experiência, estou falando que não valeu. Mas essa ideia de trabalhar a equipe, trabalhar a cabeça, trabalhar o crescimento, eu falo isso porque a Paula eu fui uma vez para viajar para a Itália e fiquei lá trabalhando e viajando também, né? Claro que eu não vou perder esse tempo, né? Sim. Fiquei quase 40 dias lá. Aí eu voltei depois de um mês e meio, 2, a Paula foi com umas amigas dela, também ficou uns 40 dias. E ela foi numa cidadezinha que tinha, não era nenhuma cidade, era tipo Sousas, assim, era um distrito de uma cidade na Itália. Tinha 19 pessoas na cidade, no distrito. Olha que delícia. E aí chegou ela, mas então foi para 22. Né? E o dono do hotel, que é sócio da dona, da dona, cuidava da parte de jardinagem e tal, né? Aí ele conversando um momento lá com a Paula lá, ele pegou e falou que a família dele já fazia parte daquela propriedade há 800 anos. Olha. E que ele nunca tinha ido a Roma. Ele nunca foi para a capital.
Ele está a 200 quilômetros da capital, ele nunca foi para a capital. Então, assim, ele estava lá. Por mais pessoas que tenham saído, voltado, Sim. vai voltar lá e vai encontrar ele lá, cuidando da grama, vivendo bem, Sim. comendo bem. Então, eu acho que cada um vai buscar o seu objetivo e sua espiritualidade, né? Completamente. E saber lidar com essa sua história, né? É. O importante é como você dá a volta e como você retorna nela, né? Quando você dá a volta por meios tortuosos, você acaba não tendo a sua espiritualidade muito bem desenvolvida, né? Parece aí, que fica sem uma âncora. Fica sem uma âncora. E fica com muito, acredito que quando pensa em corrigir, não é que está tarde, nunca é tarde para nada, mas você, às vezes, não tem tempo de algumas coisinhas, né? Então é importante corrigir, se corrigir sempre com a espiritualidade, né? Isso não é torcer para religiões, não é nada disso. É saber trabalhar com vontade, que nem você, trabalhar com vontade, fazer o que gosta, né? Já chegou alunos para mim falando assim, pô, Gelão, cheguei, porque às vezes eu entro 6 horas da manhã e saio às 9 da noite da academia, entendeu? Tudo bem que eu não fico o dia todo dando aula, mas eu dou aula às vezes até meio-dia, das 6 da manhã, às vezes até meio-dia eu dou aula. Sim. Aí eu almoço por lá e fico por lá, já fico com a academia aberta, trabalhando no escritório e tal, fazendo o que eu preciso e depois volto a dar aula. Um dia um aluno chegou lá às 6 horas e falou, pô, cheguei, mas ele não falou nada. Aí ficou conversando comigo, eu fiquei de boa. Quando começou a aula, pus o kimono e fui dar aula. Quando eu voltei, aí no dia seguinte ele veio e falou, pô, Gelão, achei que você estava, a hora que eu cheguei, tão desanimado. Aí eu falei assim, mas quando você começou a dar aula, você mudou. Eu falei, cara, eu faço o que eu gosto, né? É isso. E eu não estava desanimado, só estava um pouco cansado, né? Mas a hora que põe o kimono, entrei no tatame, agora eu vou dar aula, eu vou não sei o quê, energia, é isso que eu preciso passar para a galera. É isso. E eu acho que é isso que você faz também. É isso que eu falei. Você pega ali para dar o seu melhor ali, que você transmite o quanto você está sendo importante para aquela pessoa do outro lado, né? E eu acho que talvez até por isso, por eu amar tanto o que eu faço, que eu não miro em objetivos tão grandiosos. Eu estou tão feliz fazendo o que eu faço, enquanto eu estou fazendo o que eu faço, entende o que eu quero dizer? Que seria mais ou menos a mesma coisa da cabeça de quem passou a vida inteira no interior e não foi conhecer Roma. Exato, exato. E que a pessoa que viajou o mundo inteiro precisa compreender a cabeça desse aqui e esse aqui. As verdades existem e elas podem se trançar, e que bom que existem múltiplas formas de se trançar a vida. A vida, exatamente. E a espiritualidade, porque ele não deixou, esse senhor não deixou de ser uma boa pessoa dentro da cidade dele, de cuidar e de trabalhar. Claro. Tanto é que ela falava, nossa, estava tudo arrumadinho. Já tinha, assim, 80 anos. Não estou falando de um senhor de 60, sabe? Sim. Então, ele estava super bem com a vida dele, assim, entendeu? Que legal. Não estou falando mais de quem tem mais e quem tem menos. É alguém que continuou sendo talvez um lavrador, uma pessoa da roça, né? Mas estava feliz, né? É isso que importa. São valores, né? Interessante. E é isso que a gente fala da espiritualidade. E esse é também um momento que eu interrompi um pouco nossa conversa para falar um pouco da espiritualidade. Esse é o nosso momento de inversão, né? Que momento que você inverteu alguns papéis na sua vida, que não é só inversão profissional, é inversão de espiritualidade. Às vezes você tem um espírito, não é um espírito guerreiro, em nenhum momento minhas palavras estão no mau sentido. Sim. Mas às vezes está tão ali estressado, de repente você dá uma mudada e fala assim, pô, ficou tão mais simples e eu não sabia que era tão simples. Isso aconteceu muito com a pandemia também, com muita gente, né? Opa. Pô, por que eu não vivi um pouco mais tranquilo, né? Opa. Por que eu briguei tanto por algo que não era necessário brigar, né? Às vezes na briga ofendi. Então você só precisa, claro, colocar organização, né? Senão as coisas não funcionam. É difícil você criar algo que não tenha uma certa organização, não vai dar muito certo. E para isso você precisa triar informações e conhecimento, trocar para pessoas. Você, por exemplo, você tem um coach, um técnico, você tem vários, o de dança, o de interpretação. O cara está o tempo todo, às vezes, não, assim, corrige aqui, sim. Tem que fazer mais de uma vez, né? Sim. Até você, chegou no timbre que a gente queria, e você memorizar isso, né? Completamente. E essa palavra inversão é tão boa e tão necessária, tão fundamental nos tempos de hoje, para a gente sair e se enxergar. Sempre foi e sempre será. Mas nos tempos de hoje, que tá uma coisa muito, eu só consigo enxergar isso e o outro só consegue enxergar aquilo, sai de você um pouco e tenta enxergar pelos olhos do outro. Como será que ele enxerga? Porque o que será que ele passou? Então, essa palavra é muito boa, inversão. É interessante, né? Muito interessante. Muito. Você enxergar pelo olho do outro, né? O avesso, enfim.
Bom, Sol, a gente vai ter que ir finalizando a nossa entrevista aí com você, para variar, uma entrevista super legal. Eu gostaria de saber se você quer deixar algum telefone ou só a sua rede social mesmo. Se você quiser deixar algum telefone de contato, pode falar para a câmera ou repetir sua rede de contato para alguém consiga entrar em contato com você e saber, ó, Sol, eu preciso fazer um trabalho para um aniversário, se você tem uns 2, 3 aí para trazer, meus filhos querem, eu não sei se você estaria interessada sobre isso, mas é só um exemplo, Sim, né? sim. E de repente pingar algum negócio, assim como outras pessoas. Espero que Sim, tenha sim. muita gente nos assistindo e que procure sim a Sol para esse tipo de trabalho. Uma grande profissional aí, mas fique à vontade para passar seus contatos aí. Muito obrigada mais uma vez, Gelo. Eu adorei. Se deixa, nunca mais a gente para de conversar. Os dois quase nem gostam de falo pra falar. caramba, né? Eu também adoro falar. Enfim, muito obrigada mesmo. O Gelo também é um profissional incrível. Lembre-se sempre de quem quiser procurar os serviços dele, muito necessários. E, bom, podem me procurar pela rede social mesmo, ou até mesmo meu e-mail, que é marisol.marcondes@gmail.com, ou meu Instagram, pode falar comigo lá, @marisolmarcondes, para qualquer dúvida ou, não sei, de repente, alguma possibilidade de algum trabalho, a gente se fala. E é isso, gostaria de agradecer demais. E se eu puder falar uma coisinha, quem sou eu para dar dica para alguém, Claro, fica à mas vontade. de experiência minha como atriz que dá para levar para a vida, e que eu tento, inclusive, usar isso muito na vida, porque no palco eu acho mais fácil, é a gente ativar a nossa escuta. Porque se a gente ativa a nossa escuta, no dia a dia a gente consegue compreender melhor as informações cotidianas, né, no nosso trabalho, que acaba passando despercebido, né? E, enfim, muitos enganos acabam acontecendo por causa disso, da falta de ter serenidade e escutar mesmo o outro. Claro. E assim para tudo na vida, né? Eu estou falando isso primeiramente para mim, tanto que meus ouvidos estão aqui mais próximos que os de vocês. Então, para eu escutar, para eu relembrar de tentar colocar isso em prática na vida, porque no palco é a primeira regra do ator, escutar. Vamos todos nos escutar, né, Marisol? Muito obrigada, Gelo. Muito obrigada quem Beleza. assistiu. E é isso. É isso aí, Sol. Muito obrigado pela sua visita. Fiquei muito lisonjeado aí fazer essa entrevista para você. Obrigado a Cidinha, sua mãe que está aqui, sempre minha amiga também. E nós vamos ter bastante gente para entrevistar. Fica um convite para você retornar e vamos marcar para uma próxima vez você estar aqui também. Tá Obrigada, vou adorar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência aí, pelas comunicações com a gente. Acompanhem sempre nossos vídeos aí no YouTube e qualquer dúvida, sempre manda uma mensagem. Obrigado aí, boa noite a todos, um bom final de semana. Obrigado.